É isso, galera. Estamos de volta falando aqui ainda dos Estados Unidos, direto de Orlando, talvez pela última vez, provavelmente, porque a gente já está aqui na correria para poder ir para o aeroporto, arrumar tudo, ir para o aeroporto e voltamos hoje ao Brasil. Então, a próxima vez que eu falar com vocês, provavelmente já estarei de volta ao Rio de Janeiro depois dessa cobertura incrível, depois desses dias incríveis, cobrindo aqui a Copa do Mundo de Clubes e a grande campanha do Fluminense. Mas mesmo em meio à correria, como notícia é sempre prioridade aqui no canal, como vocês já estão acostumados, estou gravando esse vídeo aqui não com a estrutura ideal, né? Tô no improviso aqui, então se a imagem não ficar tão boa assim, tremer um pouquinho e o áudio não ficar perfeito, me perdoem, mas foi a forma que eu encontrei aqui para conseguir trazer essas atualizações importantes para vocês antes de embarcar de volta. E aí a gente vai falar sobre John Arias, que eu sei que está todo mundo preocupado, não é para menos, John Kennedy, Kevin Serna também. Se você puder, deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal, conto muito com a ajuda de vocês, tá? Inclusive, a gente tem uma informação exclusiva apurada pela nossa equipe hoje, pela Jornada Capital 1902, Cauã de novo, enquanto o Gabriel já tinha apurado alguns detalhes em relação aos valores que o Wolverhampton pretende pagar pelo John Arias. Hoje, o Cauã também confirmou ali algumas informações. Já publicamos nas redes sociais e eu vou trazer aqui os detalhes para vocês. Vamos lá. O time inglês, o clube inglês, sinalizou ao Fluminense que enviará uma proposta. Isso a gente já trouxe aqui para vocês. O valor dessa proposta, até o momento a gente não tem confirmação que o Fluminense recebeu essa proposta oficial. Eu não tenho ainda confirmação se essa proposta já chegou para o Fluminense. Mas eles sinalizaram que pretendem pagar 15 milhões de euros pelo John Arias, tá? Isso vai dar ali quase 100 milhões de reais, mas vale ressaltar, vale lembrar, o Fluminense não tem 100% dos direitos do Arias. O Fluminense tem somente 50%, os outros 50% pertencem ao Patriotas. E aí, o que a diretoria certamente vai fazer? Vai negociar com o Patriotas para pagar um valor menor a eles e ficar com uma fatia maior dessa negociação. Algo que já é natural no mercado, geralmente acontece dessa forma. Isso aconteceu com o Nino. Fluminense, Nino e Criciúma, na época que o Nino recebeu uma proposta do futebol mexicano, o Fluminense ofereceu ao Criciúma um valor, agora eu não me lembro exatamente o valor, mas um valor menor, e o Criciúma não aceitou. E aí a negociação naquele momento acabou não acontecendo. Então o Patriotas ele precisa aceitar essa oferta do Fluminense para que a negociação possa ser concluída, tá? Os valores, certamente, o Fluminense vai fazer uma contraproposta, vai querer pedir mais dinheiro. É certo que a diretoria do Fluminense acha esse valor baixo pelo John Arias, muito baixo, ainda mais depois da Copa do Mundo que ele fez. É superior, se realmente chegar. Essa proposta seria, até hoje, a maior que o Fluminense recebeu por ela, porque até então a maior era do Zenit, de 12 milhões de euros, tá? Então essa proposta de 15 milhões iria superar essa proposta anterior do Zenit, que no caso o Arias não aceitou na época porque não queria ir para a Rússia, tá? Trouxe para vocês ontem que o Arias aceita inclusive reduzir salário para jogar na Premier League, que é o sonho dele. Então vamos lá, pessoal, eu sei que o valor é baixo, todo mundo vai achar isso, não tem como pensar de outra forma, porque é um ídolo do clube, é um jogador que é o diferencial técnico da equipe, e a gente sabe que em tese ele poderia valer muito mais. Só que o Arias tem 28 anos, ele só quer jogar na Europa, e não é qualquer lugar da Europa. E o mercado precifica, não tem jeito, o mercado precifica. O preço do Arias, ele não vai subir mais do que isso. Eu evito cravar coisas no futebol, porque o futebol às vezes surpreende. Mas acho muito improvável chegar a uma proposta com um valor muito superior a esse. Não vai chegar. Não chegou até hoje. Então aí cabe ao Fluminense bater o pé e dizer que não vai vender, e já fez isso lá atrás, e deu problema, porque o staff do Arias queria sair, o Arias queria sair, inclusive por propostas inferiores, como a do Girona, de 7 milhões, o Fluminense não aceitou. Renovou o contrato dele. O Arias passou a ser o jogador mais bem pago do Fluminense. Ganha muito bem o Arias, mas muito bem. Tá? Dependendo de onde ele for jogar na Europa, provavelmente ganharia mais aqui no Fluminense. Mas dinheiro para ele não é a questão.
nesse caso. É um sonho de carreira que ele tem. E sonho todo mundo quer ter. Eu acho que o Aras merece ser muito feliz, torço muito pela felicidade dele, se ele realmente sair do Fluminense. É um cara que a gente tem que colocar nesse contexto, nessa análise, que entregou muito retorno técnico, entregou título, né? Um título da Libertadores, histórico, essa campanha na Copa do Mundo. Então o cara não é que o cara tá vendendo para o Vincharia. Primeiro que o Fluminense comprou para o Vincharia, né? E segundo que o mercado precifica dessa forma. E aí, eu só estou colocando isso em contexto porque senão fica a sensação de que não valeu nada a pena. Pelo contrário. O Aras tem 28 anos, está mais perto dos 30, muito mais perto dos 30 do que dos 20. Isso é um fato. E ele deu um retorno técnico, que muitos jogadores às vezes não conseguem dar. Então é triste, é muito difícil repor uma saída desse tamanho, mas eu acho, aí é feeling, não é informação, eu acho que vai ser difícil segurar o Aras, falei sobre isso aqui ontem. O Mário vai ter que comprar uma briga muito grande novamente com o staff dele, com ele, para fazer valer um contrato que está ativo, e é um contrato extenso até 2028. Em tese, contratos são feitos para serem cumpridos. O jogador não quer que cumpra o contrato, o clube também tem um contrato para que ele seja cumprido. Mas no futebol a gente sabe que as coisas não funcionam assim. A gente sabe que quem determina as coisas no futebol, no fim das contas, é o jogador. É o jogador. Não adianta, mas não deveria ser assim. Eu também acho que não, mas é assim que funciona. Então, eu acho improvável que o Mário consiga evitar essa saída. Ele vai tentar buscar um negócio mais favorável, ele vai tentar melhorar as condições, se vai conseguir ou não é outra história. Cara, assim, eu, sendo bem sincero, todo mundo tem direito a ter um sonho, como o Aras tem, e é o que eu tô falando, eu espero que ele seja feliz. Mas o clube tem que pensar no que é melhor para ele. E aí, tem que colocar na balança se vale a pena ter um jogador que vai ficar mais uma vez, provavelmente, não sei também, não sei como eles vão conversar. Não vou falar que se o Aras ficar, ele vai ficar insatisfeito, não posso falar isso, não sei. O Aras a partir de agora, se ele ficar, vai ficar insatisfeito, não vai jogar mais não vai entregar mais o desempenho que vinha entregando, não sei, não posso falar isso. Aí é achismo. A gente não pode trabalhar só com base em achismo. Mas, fato é uma situação complicada para a diretoria do Fluminense resolver. Bater o pé, não vender, comprar a briga mais uma vez, ou vender, ter um retorno ali financeiro, longe daquilo que a gente considera ideal, mas é a realidade do mercado, e partir para uma reposição. E o que eu posso dizer para vocês é que se o Aras sair, o Fluminense vai atrás de uma reposição à altura, vai investir para trazer um jogador de muita qualidade, isso é fato. Vai conseguir? Aí é outra história. Uma coisa é o que o clube quer, outra coisa é na prática o que vai acontecer. Tá? Então a situação de momento é essa. Vamos ver se essa oferta vai chegar, se essa proposta vai chegar. Mas hoje, até o GE publicou uma matéria dizendo que o Wolves já está discutindo valores com valores de salário com Aras. Eu vou dizer para vocês, eles já estão acertados, tá? Na minha opinião, na minha visão. Entre eles, entre o clube inglês e o Aras, o staff dele, provavelmente já deve ter algo muito bem encaminhado. E aí agora o que vai faltar é a parte da negociação com o Fluminense. Para essa notícia ter vazado dessa forma, o choro do Aras no último jogo, nada disso é por acaso. Tá? Vamos ver como as coisas vão acontecer e eu vou trazer todos os detalhes para vocês à medida que a gente for confirmando aqui mais informações em relação a isso. Tá? Mas, claro, você pode deixar a sua opinião, se inscrever no automático, pode deixar a sua opinião nos comentários aqui e a gente vai debatendo. Em relação a John Kennedy, já falamos sobre o John Kennedy aqui, o Pachuca, aliás, o John Kennedy e o staff dele, eles estão insatisfeitos com a falta de oportunidades por lá, ele achava que ia jogar mais e não está jogando, então existe sim a possibilidade, ela é real, de o John Kennedy voltar ao Fluminense. Nos próximos dias, o GE trouxe uma matéria hoje, dando uma atualizada também sobre esse caso, ele deve desembarcar aqui nos próximos dias, e a partir disso vão acontecer conversas para tentar alinhar a melhor forma de um possível retorno do John Kennedy, desse empréstimo, e aí talvez o Fluminense tenha que pagar alguma coisa, porque o Pachuca pagou para tê-lo, né, ele não foi de graça para lá, então eles vão ter que chegar a um denominador comum, a princípio eles não vão exercer a opção de compra, então o cenário o John Kennedy quer voltar,
O Fluminense quer voltar, aliás, o Renato Gaúcho quer contar com o John Kennedy, já aceitou e deseja contar com o John Kennedy, e a diretoria do Fluminense vai trabalhar para isso. Então, das 3 partes aí, 2 querem esse retorno. O que vai restar é convencer o time mexicano a aceitar essa negociação. Não é uma informação, agora é feeling, é opinião. Eu acho que vai acabar acontecendo e o John Kennedy vai ser um dos, entre aspas, reforços do Fluminense nesta janela de transferências. Tá? O Renato quer atacante, quer jogador com características diferentes, e o John Kennedy pode entregar isso. A questão do comportamento, enfim, aí é uma coisa que a gente vai ter que novamente analisar e debater depois. Mas a tendência é para esse retorno. E o Kevin Serna deve receber uma proposta de empréstimo com opção de compra do Atlético Nacional. Informação que vem lá da imprensa peruana é que ele pode ir para o Atlético Nacional, voltar ao seu país de origem, ficar mais próximo da seleção. O empresário dele já está cavando há um tempão, não é de hoje. Ele pode ir para lá ganhando bem. O Fluminense vai exigir, no entanto, que o clube colombiano arque com 100% dos salários do Serna. O Fluminense não quer pagar nada. Não vai dificultar a liberação, mas somente nessas condições. Então é um jogador que certamente também deve deixar o Fluminense neste meio do ano. Acho que ele queria mais oportunidades, o staff dele queria ter mais oportunidades, sonhando com seleção. A concorrência no Fluminense é grande. E aí, enfim, foi o que eu falei ontem, que aí vai. Também não estamos falando, né, de um cracaço do futebol mundial aqui. O empresário está cavando toda hora, dando entrevista toda hora. Quer sair? Então sai. O Fluminense tem que, obviamente, se resguardar, empréstimo, paga o salário total, opção de compra, recupera no mínimo o valor investido e vida que segue. Paciência. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu volto aqui com mais informações e mais notícias assim que eu tiver para vocês, beleza? Um abraço, provavelmente até a volta ao Brasil. Tamo junto, galera.